Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Vocês gostam de cinebiografias? Então fiquem aí que já eu faço uma bem interessante que está no Oscar esse ano. Meu nome é Pedro Santana e está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Vice ou Vice, o mais novo filme de Adam McKay, que também dirigiu e escreveu outro filme que participou do Oscar alguns anos atrás, The Big Short, dessa vez dirigindo Christian Bale no papel do Dick Cheney, o vice-presidente dos Estados Unidos na era George W. Bush. E claro, contém muito mais da história do Dick Cheney em face a todo o panorama político americano desde a década de 60. Então, começando aqui pela direção do Adam McKay, ela é bem curiosa, para dizer o mínimo assim. O Adam McKay tem um approach que varia entre Annie Hall, noivo nervoso, noiva neurótica, e House of Cards. Então ele usa muito da quebra da quarta parede, ele usa muito de mecanismos de framing, que a gente chama, pouco convencionais. Então do nada o Christian Bale e a Amy Adams começam um diálogo shakespeariano por conta da narrativa que infere que seria mais interessante termos isso para explicar a motivação dos personagens. Tem outras vezes que o filme muda radicalmente de tom e de gênero para uma questão de estilo, para uma questão de impacto. Então isso me lembrou muito o trabalho do Woody Allen, aquele trabalho que é pós-moderno, mais formalista e que realmente deixa o espectador sempre lotado de surpresas ao longo da narrativa, porque ele não tem uma consistência necessariamente dentro do framing e dentro da apresentação dos fatos, da forma que eles são contados pelo diretor. Em parte, isso funciona, porque te dá um dinamismo muito grande à narrativa e te dá várias piadas que são interessantes. Por exemplo, tem uma hora que eu ri bastante que eles passaram créditos no meio do filme para propósito de comédia apenas, assim, para ser sarcástico. Foi um negócio que eu achei bastante engraçado. E outras vezes também eles trabalham com piadas internas muito interessantes da política americana, com o George Bush pai falando que quem tinha a vocação política era o Jeb Bush. Se você acompanhou qualquer coisa da corrida presidencial americana de 2016, vou deixar um clipe aqui como é que o Jeb Bush estava super preparado. That we're prepared to act in the national security interests of this country to get back in the business of creating a more peaceful world. Please clap. Mas enfim, em geral, a direção é bem inconsistente. Ela funciona por muitas vezes nessa grande variedade de maneiras de se contar os fatos ocorridos, mas em algumas vezes isso acaba virando uma distração e acaba virando uma muleta do Adam McKay quando ele quer te trazer algo impactante, uma informação diferente. Se o filme tivesse um tom mais consistente do início ao fim, possivelmente ele seria mais engajante e conseguiria desenvolver os personagens melhor. Especialmente porque aqui o Adam McKay deixa muito evidente o seu posicionamento político e, como eu disse no Twitter, esse filme é o mais próximo que você consegue chegar de uma propaganda política sem ser um filme de propaganda política de fato. Realmente ele coloca as coisas de forma bem maniqueísta por vezes, ele coloca as coisas de forma bem crua e ele dá um retrato que era para ser um retrato franco e brutal, mas na verdade acaba parecendo um retrato partidário que também não tem uma coragem tão grande de ser 100% partidário. Então às vezes ele ainda voltava e criticava membros do Partido Democrata só para dar algum senso de balanço dentro do filme, mas isso só agravava o outro ponto que ele estava fazendo, trazendo quase uma caricatura do Partido Republicano nos últimos 40 anos da política americana. Então, eu acho que a direção do Adam McKay foi legal, acrescentou muito, mas ela não foi tão coesa, tão fechadinha, tão consistente quanto em The Big Short, por exemplo. Na grande aposta, a gente continua tendo mecanismos de quebra da quarta parede, mecanismos de exploração de estilos diferentes dentro da narrativa, mas a gente nunca perde o tom geral do filme. Aqui, por vezes, o tom escorrega um pouquinho. Nas atuações, o grande destaque, claro, é o Christian Bale como Dick Cheney. Mais uma vez ele passou por uma grande transformação corporal, mas isso não foi o que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a forma como ele fala. Realmente ele conseguiu capturar perfeitamente aquela forma burocrática que o Dick Cheney usa para se comunicar. Ele é um cara que não tem carisma nenhum, ele parece que não foi feito para ser político, mas ele entende profundamente o funcionamento do poder por trás da coisa. Então é muito interessante como é que ele fala as coisas de uma forma muito seca, quase tímida e quase que introvertida o tempo todo, que é um perfil bem curioso para um político, mas eu acho que se encaixa muito bem dentro de quem era o Dick Cheney de verdade, quem é ainda, ele não está morto. Eu acho que a atuação do Christian Bale impressiona por causa disso, porque eu me perdi ali dentro da figura do Dick Cheney e esqueci que ele era o Christian Bale, apesar de que a maquiagem e o peso ajudaram muito nisso, mas o que realmente vende essa performance é a atuação vocal e a expressão do Christian Bale, a cadência de fala dele, tonalidade, coisa nesse sentido. Então, em geral, mandou muito bem.
Amy Adams, mais uma vez, excelente. Tem algum filme que a Amy Adams não está excelente? Não sei. Mas enfim, aqui ela faz um ótimo papel como a Lynn Cheney, que é o complemento dessa parte que faltava do Dick Cheney, né? Então ela é carismática, ela é extrovertida, ela consegue falar com a massa, ela consegue falar com a multidão. Isso é muito interessante porque ela se coloca numa posição secundária ao Dick Cheney, sendo que parece que por muitas vezes ela é o propulsor da carreira do marido. Ela não é só a motivação, mas também a executora por trás da máquina. Então ela ilustra muito bem aquele ditado bastante machista que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. No caso da Lynn Cheney parece ter sido uma literalidade, porque ela gostaria de ter sido uma figura pública, uma figura com poder, mas a sua época não era tão permissiva nesse sentido, especialmente no estado que era o estado do Wyoming. Então ela consegue se passar por uma figura de poder, ela consegue atingir esse status que ela desejava através do seu marido, o ajudando diretamente, inclusive nas suas campanhas para representante na Câmara dos Deputados americana. O Sam Rockwell também aqui está muito legal, mas ele faz uma atuação que parece mais uma imitação do George W. Bush do que necessariamente uma interpretação do presidente americano. Ela fica um pouquinho caricata, um pouquinho cartunesca e encaixa até bem dentro do estilo de narrativa do filme e do Adam McKay, mas ela se contrasta muito grosseiramente com o Dick Cheney do Christian Bale, que é muito mais sóbrio, muito mais sisudo, contrastando-se até um pouquinho com a figura histórica em si, mas que parece uma pessoa mesmo e não uma imitação. O Sam Rockwell acaba virando uma imitação por muitas vezes, um personagem que é bastante unidimensional, ele não entra dentro da psique, digamos, do George W. Bush, especialmente considerando que foi um dos presidentes americanos mais controversos dos últimos tempos. Claro, agora que a gente tem o Donald Trump como presidente, tudo fica um pouco mais exagerado. Claro, né? Você não pode analisar Donald Trump e George W. Bush e falar quem é mais polêmico, porque o Donald Trump é com certeza mais polêmico. Mas, antes do Donald Trump, existiu George W. Bush, uma figura bastante polarizadora aí na política americana, junto com boa parte dos políticos que foram eleitos nos últimos 30 anos lá. E, realmente, aqui a figura cartunesca interpretada pelo Sam Rockwell não foi uma boa escolha, na minha opinião. No roteiro, como eu já disse, esse filme não tem uma consistência muito grande narrativa, então tem uma grande variação entre as decisões que são tomadas pela direção, então o roteiro acaba sendo um pouquinho prejudicado por isso, porque ele não tem uma consistência narrativa, ele não tem arcos tão bem definidos, inclusive o mecanismo dele de narração é bem cretino, na minha opinião, um mecanismo que é bem onipotente, onipresente, onisciente dentro da questão que está sendo tratada por uma desculpa narrativa que não foi muito bem engolida por mim, apesar de ser bastante engraçado. Então, em geral, eu fiquei dividido com esse filme em relação ao roteiro, porque ele traz muita coisa interessante, ele traz muitos diálogos legais, ele traz um desenvolvimento de personagens interessantes, mas ele não tem uma consistência narrativa muito grande, ele não tem arcos tão bons quanto eu gostava, e eu não gosto do mecanismo de narração que é utilizado ao longo do filme, mas assim, eu acho que é um roteiro competente, claro, com a marca do Adam McKay. Então, em geral, Vice é um bom filme, mas pra mim acaba sendo uma decepção, que eu esperava muito mais do diretor que nos trouxe aí A Grande Aposta, que foi um dos filmes favoritos há 2 ou 3 anos atrás, e conta aqui com uma atuação excepcional do Christian Bale e outra atuação excepcional também da Amy Adams. Receberam nota 7.4 em 10, mas eu não acho que seja uma ameaça à categoria de melhor filme no Oscar desse ano. Ou eu posso estar errado, né? Se eu estiver errado, só peguem esse clipe que eu acabei de falar aqui e postem no meu Twitter. Posta no meu Twitter desinvestado. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, fazer parte da crítica, claro. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Vice, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Tudo é sempre muito válido. Tem seu YouTube. Até a próxima.